claro. E nesse vídeo eu vou demonstrar como é que funcionam as métricas de uma Compute Instance na OCI e como é que essas métricas são enviadas para o serviço de monitoramento da OCI, então o OCI Monitoring Services. O Monitoring Services ele é a base consolidada de todas as métricas de monitoramento dos recursos da OCI e ela é usada por outros serviços que precisam das métricas. Tá? Então, nesse exemplo, eu vou falar um pouco sobre o autoscaling também e o instance pool, que são serviços que, obviamente, para que o autoscaling funcione, ele vai monitorar, por exemplo, o CPU, o consumo de CPU das instâncias que fazem parte do pool. E para isso, ele precisa consultar as métricas dessas instâncias que estão no Monitoring Services. Okay? Então, a instância ela coleta as métricas através de um agente que é instalado dentro da instância, né, lá no sistema operacional, no Linux, por exemplo, e essas métricas são enviadas para o endpoint do Monitoring Services e o Monitoring Services então coleta, armazena e disponibiliza essas métricas para quem queira consumir essas métricas. Okay? O motivo, a inspiração desse post foi por causa de uma pergunta no meu estudo para a prova de OCI Architect Professional, em que ele demonstra um cenário, tá? Aqui o print da pergunta, tá? Em que ele fala de um cenário em que um cliente tem VMs em uma região, tá? Espalhadas nos 3 availability domains de uma região, que no caso é Frankfurt. Tá? Essas compute instances não têm IP público, tá? Então estão rodando numa subnet privada dentro de uma VCN, tá? E elas estão configuradas com auto-scaling. Tá? Só que você fez toda a configuração, você ligou o monitoramento nas instâncias e mesmo assim o auto-scaling não está funcionando. E ele pergunta por que, né, qual seria a razão disso não estar funcionando. E aí tem aqui as alternativas. Né? Você precisa associar um IP reservado para que isso funcione. O autoscaling só funciona com um único availability domain. O autoscaling só funciona para instâncias com IP público. Ou você precisa configurar um service gateway para enviar métricas. Tá? Já está marcada aqui a resposta correta, que é a última. Tá? Mas o objetivo aqui então é demonstrar que realmente essa é a resposta correta na prática. Tá? Confesso que quando eu estava respondendo essa pergunta, eu não tinha certeza da resposta certa, eu não lembrava de ter estudado essa parte dessa necessidade do Service Gateway, então eu fui por eliminação. Né? Eu já tinha criado outras instâncias em subnets privadas e que as métricas funcionavam, então nem a primeira nem a terceira faziam sentido para mim. E o autoscaling ele é até recomendado que você use mais do que um availability domain por questões de alta disponibilidade. Então, a segunda também não faz sentido. E aí, por eliminação, eu escolhi a quarta, a última. E eu vou demonstrar como é que isso funciona e por que realmente essa quarta é a correta. Ok? Então, como outros posts que eu já estou fazendo, primeiro eu escrevi o post e agora eu estou seguindo o meu post para gravar o vídeo. Ok? Para que as métricas de uma instância estejam disponíveis lá no Monitoring Services e por consequência, elas estejam disponíveis para serem consumidas por serviços que dependem do Monitoring Services, como o Autoscaling e o Instance Pool, para que as métricas estejam disponíveis, o agente de dentro da instância precisa conseguir acessar o endpoint do Monitoring Services, ou seja, ele precisa se comunicar com o Monitoring Services periodicamente para enviar essas métricas. Okay? Como é que essa comunicação ela acontece? De duas maneiras. Tá? E aí eu vou mostrar a documentação aqui para ver a resposta correta e aí também para a gente demonstrar os pré-requisitos. Então ele fala, olha, o link está no post, ok? Para ligar o monitoramento nas Compute Instances, você precisa, primeiro, uma imagem suportada. Então você precisa usar uma imagem que tenha uma versão do sistema operacional que suporte, que já venha com o agente instalado, essa é a opção mais adequada. Né? Então se você escolher qualquer das imagens atuais providas pela Oracle, você já vai ter o agente instalado. Ou também, se você tiver uma instância já existente com uma versão antiga de um dos sistemas operacionais suportados, você pode instalar o agente manualmente. Tá? Mas então você precisa ter uma imagem
suportada e com um agente instalado. Esse é o primeiro pré-requisito. E aí o outro pré-requisito mais importante é esse aqui. Você precisa ter ou um Service Gateway configurado ou um IP público. Na verdade, quando ele fala IP público, está traduzindo, na verdade, acesso à internet. Tá? Ou seja, as métricas são enviadas do agente da sua instância para o Monitoring Services ou via IP público, via internet. Então, se a sua VM conseguir acessar a internet e enviar pelo endpoint público do Monitoring Services, essas métricas, isso vai funcionar. E se você não tiver um IP público, se você não tiver o acesso à internet, então a outra alternativa seria criar um Service Gateway, e aí nesse caso as métricas são enviadas pela rede privada da OCI, não trafegando pela internet. E é exatamente isso que a pergunta fala, exatamente esse cenário, né? Porque o cenário da pergunta é: você não tem IP público, você está numa subnet privada, ou seja, essa parte aqui está eliminada. Então, qual é a única alternativa para que as métricas funcionem? Você ter o Service Gateway. Okay? E é isso que eu vou demonstrar aqui então. Okay? Pedindo desculpas aí, porque o som estava um pouco baixo. Acredito que agora foi corrigido, tá? E vamos continuar então, tá? Então, eu expliquei aqui como é que funciona o monitoramento, né? O que é necessário para que esse monitoramento da instância esteja disponível lá no Monitoring Services, e também falei que isso é necessário para que um autoscale funcione. Okay? Como é que eu vou demonstrar isso? Tá? Eu vou demonstrar criando essa infraestrutura que está aqui nesse desenho. Uma estrutura bastante simples, com uma VCN, duas subnets, uma pública e uma privada, uma instância em cada uma delas. Tá? Inicialmente as duas com acesso à internet, a pública através do Internet Gateway e a privada através de um NAT Gateway. Tá? É claro que eu vou ter Route Table e Security List configuradas para permitir esse acesso. E aqui já vale a pena falar que eu vou criar isso muito rapidamente, tá? Principalmente Security Lists com todos os acessos liberados, ok? Para facilitar e porque não é o foco do estudo aqui, tá? Então, VCN, subnet pública e privada, cada uma com uma instância, as duas acessando a internet para saída, né, saindo para a internet. E eu vou demonstrar então que as duas instâncias vão ter as métricas funcionando, ok? E aí também cabe um ponto interessante a comentar, tá? A documentação ela fala que para que as métricas sejam enviadas para o Monitoring Services, você precisa ter um Service Gateway ou um IP público, tá? E aí eu estou demonstrando que essa afirmação não é 100% correta. Tá? E até por isso que eu falei, quando eu estava mencionando o IP público, que na verdade aqui o correto seria acesso à internet. Tá? Porque a minha instância privada, ela não vai ter um IP público, mas ela vai ter acesso à internet de saída pelo NAT Gateway, e eu vou demonstrar que, mesmo apenas com acesso de saída pelo NAT Gateway, as métricas dessa instância da subnet privada estarão disponíveis no Monitoring Services. A hora que eu eliminar o NAT Gateway, ou que eliminar a rota para o NAT Gateway, aí a gente vai ver que as métricas para essa instância vão desaparecer. Tá bom? Então eu vou primeiro criar isso aqui com as duas funcionando, depois eu vou eliminar a rota para NAT Gateway, e aí a gente vai ver que as métricas da instância da subnet privada vão parar de aparecer. Tá? Aí eu vou criar o Service Gateway para fazer com que essa instância, através de uma Route Table que vai agora apontar para um Service Gateway, eu vou demonstrar que as métricas vão voltar a funcionar, não mais agora trafegando pela internet através do NAT Gateway, mas trafegando pela rede interna da OCI, pelo Service Gateway. Okay? Então esses são os passos que eu vou demonstrar. Okay? Então deixa eu começar aqui. Primeiro eu estou fazendo um terminate de uma VCN que eu já tinha criado anteriormente para deixar o ambiente limpo, tá bom? E agora eu vou começar então. Tá? Como eu falei, eu vou criar muito rapidamente todos esses elementos, porque eu já demonstrei isso em vários outros tutoriais, ok? Então eu só vou criar a infraestrutura do começo para suportar o nosso teste, mas eu não vou entrar em muito detalhe. Então a minha VCN vai se chamar VCN1, eu vou usar o CIDR que eu sempre uso 10.0.0/16, ok? Dentro dessa VCN então eu vou precisar de um Internet Gateway e de um NAT Gateway, ok?
eu vou criar as minhas duas subnets. Uma vai ser pública, então vou chamar de pub1, que eu vou usar 10.0.0/24. Vou usar route table padrão, ela vai ser pública, DHCP padrão e security list padrão. Tá? Security list padrão eu vou usar para as duas subnets com acesso de entrada e saída total, ok? E aí a route table default eu vou usar para minha subnet pública e eu vou criar uma route table privada para subnet privada. Então, vou criar a subnet pública, agora eu vou criar a subnet privada com o nome de priv1 10.0.1/24. Por enquanto eu vou deixar essa route table default, mas eu vou criar outra e vou alterar. Ela vai ser privada, DHCP padrão, security list também padrão. Vou criar. Eu vou aqui na security lists e vou usar essa única security list que é a padrão já criada, tá? Eu vou eliminar todas as regras de entrada padrão que existem e vou criar uma única regra para aceitar qualquer acesso de entrada de qualquer protocolo a partir de qualquer endereço da internet. Então, acesso total de entrada, acesso total de saída. Porque eu não quero me preocupar com segurança, só por isso. Ok? Então, essa security list vai ser usada nas duas subnets. E route table, eu vou criar uma route table privada para usar na subnet privada. E essa daqui eu vou ter uma regra apontando para o NAT Gateway, tá? Então lembra lá no meu desenho, ó, subnet privada apontando, saindo pelo route table, pelo NAT Gateway. E a subnet pública eu vou usar route table default e vou criar só já a regra para apontar para o Internet Gateway. Então voltando aqui, destino qualquer pelo NAT Gateway, priv-rt, sai pelo NAT Gateway NAT1, ok? Eu vou voltar na subnet privada e vou editar aqui para dizer que ela não vai usar route table default, ela vai usar a route table priv-rt. E aqui a única coisa que falta é na route table default, que eu vou usar para minha subnet pública, eu vou adicionar uma regra para sair pelo Internet Gateway. Qualquer destino para fora da minha VCN vai sair pelo Internet Gateway. Okay? Então, as duas VCNs criadas, route tables criadas, subnet criada e configurada. Internet Gateway, NAT Gateway, então toda a minha parte básica de configuração, ok? Que eu falo aqui foi criada. Então, criei VCN, subnet, route table, security list, falta as compute instances, ok? Então, o que eu vou criar de compute instance no meu desenho? Uma pública, uma na rede pública e uma na rede privada. Então, vamos lá. Compute, create instance, eu vou criar ela como pub1, tá? Eu vou usar a imagem padrão que a Oracle está me oferecendo, que é a última versão do Oracle Linux 7.8, tá? Que é com certeza uma versão que já tem o agente instalado, assim eu não preciso me preocupar em instalar, configurar, nada disso, ok? Eu vou garantir que essa minha instância pub1 vai estar na subnet pública, que chama também pub1, associar endereço público, né? Eu quero IP público para ela e não posso esquecer de carregar minha chave de SSH. Se bem que eu nem vou usar SSH para essas instâncias, ok? Mas para fazer a coisa bonitinha, né? Se por acaso tiver algum problema, vou criar. Então criei a pública, agora eu vou criar a instância privada, ok? A única coisa que eu vou mudar aqui na configuração é que essa daqui vai estar na rede privada, na subnet privada, e portanto não vai ter IP público associado. Ah, uma coisa que faltou, deixa eu carregar minha chave aqui. E uma coisa que faltou mostrar na criação da anterior é aqui, ó, Advanced Options, Management, e veja que tem uma opção aqui, Enable Monitoring, que é ligada por padrão, e ela precisa estar ligada para que o monitoring funcione, ok? É isso que lá a pergunta, o cenário da pergunta falava, né? Falava, olha, a pessoa que configurou isso ligou, né, ou você ligou o monitoring para as instâncias, então não é esse o problema, está falando isso aí foi feito, ok? Então, ok. Enable Monitoring está marcado. Eu carreguei a minha chave pública. Eu associei a subnet privada. Eu vou dar um create. Ok? Então,
último elemento aqui de infraestrutura que eu estou criando, são as Compute Instances, tá? E agora vamos esperar essas instâncias terminarem de criar. Eu vou pausar o vídeo e vou voltar quando elas estiverem provisionadas. Uma já está rodando, esperar um pouquinho, a outra vai estar provisionada. Ok. Esperei alguns minutos depois da instância ser criada, propositadamente, para já ter métricas na instância, né? Então, a partir do momento que você cria a instância, ela é provisionada, o agente vai subir, e aí você já vai começar a ter, alguns minutos depois, você já vai começar a ter as métricas. Então, se eu clicar aqui na instância pub1, veja que as métricas aparecem, né? Veja que teve um consumo alto de CPU aqui na inicialização e depois caiu para quase zero, mas eu tenho a métrica aqui sendo demonstrada, tá? Isso para a instância pub1 que está na subnet pública, acessando a internet através do Internet Gateway. Se eu for aqui na priv1, que é a privada, também tenho a métrica aqui funcionando, ok? O outro lugar que eu consigo ver essas métricas consolidadas, não instância por instância, é aqui em Monitoring Service Metrics, que é o Monitoring Services, tá? Então vou selecionar aqui o namespace OCI Compute Agent, tá? Que são as métricas geradas pelos agentes das instâncias, e veja que eu tenho aqui dois gráficos, um azul mais claro, um azul mais escuro. O azul mais claro é da VM Pub1 e o azul mais escuro da Priv1, né? Okay? Então aqui os dois, né? Com o mesmo gráfico que está aparecendo lá dentro de cada uma das instâncias, ok? E se eu tivesse um instance pool que fosse usar uma ou várias dessas instâncias para fazer um auto-scaling, ele também ia se servir dessas métricas aparecendo aqui no Monitoring Services. Então, para que o auto-scaling funcione, essas métricas precisam estar aparecendo aqui, okay? no Monitoring Services. Okay. Então, está tudo funcionando, como eu comentei, mesmo sem a minha instância privada ter um IP público, pelo fato dela ter acesso via NAT Gateway para a internet, ela consegue enviar os dados das métricas para o Monitoring Service. O que eu vou fazer agora? Eu vou na minha subnet privada, ok? Eu vou lá na minha route table que está sendo usada por ela. Desculpa, estou na instância. Então eu vou entrar na minha VCN, na minha subnet privada. Na subnet privada eu vou pegar a route table que está sendo usada para ela, que é a priv-rt. E essa regra de roteamento de saída para a internet pelo NAT Gateway eu vou simplesmente remover. Ok? Então removi. O que vai acontecer a partir de agora? As instâncias que estão nessa subnet privada, ligadas a essa priv-rt, né? Então vamos só confirmar lá, subnet privada priv1 está associada à priv-rt, né? E lá nas minhas instâncias eu tenho a minha priv1 que está associada à subnet priv1, tá? Então, no final das contas, as instâncias que estão associadas àquela subnet não tem mais rota para sair para a internet. Então essa instância priv1 não consegue mais sair para a internet, não tem mais caminho para a internet. Então o que vai acontecer é que a partir de agora as métricas dessa instância não vão aparecer mais. Porque apesar do agente continuar coletando, essas métricas não estão mais sendo enviadas para o agregador de métricas, que é o Monitoring Services. Então veja aqui, para a instância pública, que eu não mexi nada, eu continuo tendo todas as métricas aqui aparecendo, tá? E vamos ver para privada. Talvez eu precise esperar um pouquinho mais, mas vamos ver. Vamos esperar um pouquinho mais, ainda não coletou aqui o próximo minuto, né? Ou, vamos ver, a gente já pode ver que o último coletado é 2014 para priv, e para pub ele já 2014 também. Então eu vou pausar o vídeo e vou esperar mais um pouquinho, uns 2 ou 3 minutos, para que essas métricas demonstrem claramente que não estão mais sendo coletadas para priv1 e voltar. Ok, alguns minutos mais se passaram desde que eu tirei a rota lá do NAT Gateway, e aí a gente vai olhar então que se eu entrar na instância pub1, as métricas continuam aparecendo aqui, né? Ok, até o último minuto aqui, 2019.
Mas se eu olhar na Priv 1, olha o que acontece. Eu não tenho mais as métricas desde 20:15, então já 4 minutos, ok? Isso vale tanto se eu olhar por dentro de cada instância, quanto se eu for lá no Monitoring Services, que agrega todas essas métricas, tá? Então vou selecionar aqui de novo o CI Compute Agent, tá? Aqui fica um pouquinho mais difícil de olhar, porque elas estão juntas, mas marcando aqui no gráfico, veja que até 2014, 2015 eu tenho as duas instâncias, 2016 sumiu a Priv 1, sobrou só a Pub 1, ok? Então, ó, até 2015 eu tenho duas instâncias, depois disso só uma, ou seja, o Monitoring Services não está mais recebendo as métricas para a instância que está na subnet privada, porque ela não tem saída para a internet, ok? E aí o que eu faço então para resolver isso? Ou eu poderia colocar o NAT Gateway de novo, né? Ou fazer a configuração, então ó, seguindo aqui o procedimento que eu coloquei no meu post, removi o NAT Gateway, verifiquei que sumiu, e agora eu vou criar um Service Gateway, que é a recomendação da documentação, né? Até porque quando você tem um Service Gateway, essas métricas trafegam pela rede privada da OCI, não pela internet. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar lá para a minha VCN, tá? E aqui dentro da minha VCN eu tenho Service Gateways, ok? Então vou clicar aqui, Create Service Gateway, vou dar um nome para ele, SG1 ou SG Monitoring, ok? E ele fala qual é o serviço que você quer acessar com esse Service Gateway. E aí você tem duas opções, tá? Você pode apontar isso para o endpoint do Object Storage, ou você pode apontar para o endpoint de todos os outros serviços que tem um único endpoint, tá? Então, ou Object Storage ou o resto, tá? Como eu não quero Object Storage, eu quero Monitoring Services, então eu vou usar essa segunda opção, todos os outros serviços na OCI, ok? Eu vou criar o Service Gateway, simplesmente, ok? E aí, lá naquela minha Route Table privada, que não tem mais nenhuma regra, mas que tinha aqui a regra do NAT Gateway, agora eu vou adicionar uma regra, só que não mais via NAT Gateway, falando que eu quero sair pelo Service Gateway. Aí o destino eu tenho que selecionar o mesmo que lá, tá? Então, todos os serviços além do Object Storage, e eu vou apontar para o meu Service Gateway criado. Vou adicionar a regra, tá? E é só isso. Então eu criei um Service Gateway e adicionei a rota para ele, tá? Eu vou pausar novamente o vídeo, vou esperar mais alguns minutos e a gente vai ver que as métricas de monitoramento vão voltar a aparecer lá no meu console, tanto do Monitoring Services quanto olhando individualmente cada instância. Ok, mais alguns minutos já se passaram. Vamos dar uma olhada lá na instância Priv 1 e ver se agora com o Service Gateway as métricas voltaram a aparecer. Então olha lá, eu tinha as métricas aqui acontecendo e sendo coletadas e enviadas para o Monitoring Service e disponíveis até 20:15, depois eu tive aquele gap quando eu removi o NAT Gateway e a partir de 20:23 elas começaram a reaparecer. Ok? Se eu for lá no Monitoring Services, eu vou ver a mesma coisa. Só que aqui consolidado, né? Então, olhar então veja aqui, olha lá, 18, 19, então até 20:15 duas instâncias, depois a partir de 16 só a pub, 19, 20, 21, 22, 23 voltou a aparecer a Priv 1, tá? Porque eu adicionei o Service Gateway, 24, 25 e aí vai. Ok, deixa eu só voltar lá para Compute Instance para ver se atualizou e está aparecendo um gráfico um pouquinho mais longo com as métricas. Aí, tá? Então as métricas voltaram a aparecer para a instância, porque agora eu tenho um Service Gateway configurado. Ok? Então foi exatamente isso que eu fiz aqui no meu post, que eu queria demonstrar. Espero que vocês gostem
e não errem a pergunta se forem fazer a prova de OCI Professional, ok? Um abraço, boa sorte e até a próxima.